Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Nessas lives que eu faço semanalmente, eu te ajudo a entrar e sair do mestrado de uma maneira simples e descomplicada, sem que você tenha que bater cabeça. Eu sou Gustavo Assis, criador do GPS da aprovação no mestrado, mestre em Direito pela UNB, e hoje a gente está aqui numa live atípica para falar sobre o fim das aulas semanais e eu vou explicar o porquê que a gente não vai ter mais aulas semanais. Muitas pessoas conversaram comigo ontem, no direct, querendo saber o porquê que eu vou estar encerrando as aulas semanais. E o objetivo aqui dessa live é realmente explicar para vocês tudo que está acontecendo, as próximas mudanças que a gente vai ter no decorrer dos próximos meses. Então vai ser bem bacana. Estou vendo que o pessoal está entrando aqui, a Tainá, o Denis, a Ana, o Rudolf. Que legal ver vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Já mandei lá no nosso grupo, que estamos ao vivo. E sem mais delongas, vamos ao assunto que interessa, enquanto o pessoal vai entrando. Deixa eu só ver aqui no nosso grupo. Já foi. Pessoal, então bora lá. Vou começar aqui enquanto o pessoal vai se juntando a gente. Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que lá desde 2020 eu faço lives semanais, tanto aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, faço a transmissão nessas três plataformas. E a gente já estava na live 125, a live 125, fora as outras que eu não contabilizei, que eu fazia ainda na época que as lives nem ficavam salvas aqui no Instagram, para vocês terem ideia de quanto tempo tem que a gente está aí nessa labuta. Então, foi muito bacana essas lives que a gente vem fazendo lá desde 2020. Acho que eu consegui compartilhar muito conteúdo, muito mais do que eu almejava e do que eu esperava lá no início. Realmente, assim, foi algo muito especial para mim, esse momento de fazer live toda semana. Terça-feira, às 20 horas, eu vinha com um tema novo. E eu nem sei da onde que eu conseguia tirar a ideia de sempre trazer novos temas, mas sempre estudava, e vinha aqui trazer conteúdos para vocês relacionados ao mestrado, à pesquisa, à vida acadêmica, principalmente com foco aí para o mestrado. E foi muito bacana, foi muito especial esse período dessas lives. E agora a gente está entrando, a gente vai chegar no encerramento dessas aulas semanais. E por quê, pessoal? É uma coisa que eu comecei a observar, até olhando próprias pessoas que também produzem conteúdo no meio acadêmico e em outras áreas, em outros nichos. Acaba que as aulas semanais, pelo fato de estar só eu lá falando, explicando, querendo ou não, fica monótono. E esse era algo que realmente estava me incomodando nas nossas aulas. Pelo fato de muitas vezes estar apenas eu ali falando sobre um determinado conteúdo, às vezes por uma hora. E a gente sabe que as redes sociais, a gente precisa, todo mundo, enfim, tem 1 milhão de obrigações para cumprir. E às vezes a gente não consegue prender a nossa atenção em uma aula ali meramente expositiva. E essa era algo que me incomodava já há algum tempo, e que eu repensei toda a nossa metodologia, todo o nosso formato para a gente desenvolver um conteúdo que seja mais dinâmico. Se vocês estão aqui me assistindo, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa numa plena terça-feira às 20 horas e vocês estão aqui, dedicando o tempo de vocês. Então, o meu objetivo, o meu compromisso é sempre estar melhorando esses conteúdos. Então, o fim das aulas semanais, para quem me perguntou, não significa o fim das nossas lives. É o fim das aulas semanais. Então, não vou estar vindo aqui toda semana, hoje a gente vai ter um tema X específico para a gente debater, para que eu possa destrinchar. Enfim, porque eu vi que realmente eram poucas as pessoas que tinham interesse nesse formato de conteúdo. E a partir de hoje a gente avança para um novo formato de conteúdo que vai ser com certeza mais interativo e mais legal, mais dinâmico. A gente vai começar um quadro que se chama Projeto Rumo ao Mestrado.
que vai substituir ao que a gente tinha, que se chamava Mentorando Rumo ao Mestrado. Como é que vai funcionar o projeto Rumo ao Mestrado? O projeto Rumo ao Mestrado não é uma aula, tá bom? A gente vai ter o projeto Rumo ao Mestrado semanalmente. Então, terça-feira, às 20 horas, o projeto Rumo ao Mestrado ele veio para justamente substituir as nossas lives. Então, como é que vai funcionar? O projeto Rumo ao Mestrado é realmente para auxiliar vocês que têm o sonho de ingressar em um mestrado, que está empacado em alguma etapa. Gustavo, eu estou com uma dúvida em um determinado ponto aqui da minha candidatura. Gustavo, nem sei por onde começar a minha candidatura rumo ao mestrado, você pode me auxiliar? E essas lives realmente vão ter esse objetivo. Só que qual que vai ser a diferença? A diferença é que você vai ter que entrar ao vivo aqui comigo. Você vai entrar ao vivo aqui comigo para que eu possa te conhecer, para que eu possa tirar suas dúvidas e para que fique um diálogo, não fique algo ali expositivo, maçante, enfim. Então, realmente, o formato desse projeto Rumo ao Mestrado vai ser de perguntas e respostas, só que vocês precisam necessariamente entrar ao vivo para fazer essas perguntas e respostas, tá bom? Para que eu possa, para que a gente possa estar interagindo e o conteúdo fique dinâmico, tá bom? Então, esse é o nosso projeto Rumo ao Mestrado e a gente já vai começar aqui hoje, agora, antes da nossa live. Inclusive, na semana passada, eu fiz um convite para algumas pessoas com quem eu já conversava no direct, pessoas que têm o desejo de entrar no mestrado e que eu sei que realmente estão aí batalhando. E eu fiz o convite para que essas pessoas participassem já do nosso primeiro quadro. E eu vou estar convidando elas aqui para entrar ao vivo com a gente. Temos duas convidadas aqui hoje que vão fazer perguntas relacionadas à preparação para o mestrado. E, enfim, nem combinei, nem sei quais são as perguntas que elas têm. E vai ser realmente aqui no ao vivo, nesse diálogo, não vai ser algo impositivo, no formato de aula, e que a gente vai estar conversando, tá bom? Gustavo, como é que eu faço para participar? Tenho interesse em participar, quero que você me ajude, tire as minhas dúvidas. O que você vai fazer? Depois dessa live, você vai no meu direct e manda, Gustavo, como é que eu faço aí para participar? Na verdade, escreve lá, Gustavo, quero participar das lives do projeto Rumo ao Mestrado. Aí eu vou combinar com você, a gente vai combinar uma agenda, a sua data, porque eu acho, claro que isso a gente vai moldando com o decorrer do tempo, mas eu acho que 2 pessoas por encontro já é suficiente. Mas se a gente vê, não, 2 pessoas, a gente não está gastando tanto tempo assim, está gastando ali uns 30 minutos, aí a gente consegue trazer mais pessoas. Mas para não ficar bagunçado, e para que a gente realmente consiga ajudar a pessoa de uma forma mais aprofundada, a ideia é que a gente consiga, que a gente trabalhe com 2, no máximo 3 pessoas por encontro, nessas lives que a gente vai fazer toda terça-feira, às 20 horas. Então, o projeto Rumo ao Mestrado vem para substituir as nossas aulas semanais, as nossas 125 aulas semanais sobre temas específicos. Vai ser um projeto bem bacana, que eu estou bastante animado, que a gente vai começar. E tem um outro projeto que está para sair do forno, que vocês vão gostar bastante também, que é uma ideia de podcasts, mas em breve eu venho aqui com mais detalhes para passar para vocês. E sem mais delongas, até porque eu sei que essas pessoas que foram convidadas estão aqui esperando, eu já vou convidar para entrar aqui com a gente a Natália. Deixa eu ver se ela está aqui por aqui. Primeiro vai ser a Natália e depois vai ser a Marceli. Para a gente já estrear esse nosso quadro. Natália, estou te enviando o convite, só que... agora foi. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão me Boa escutando? noite. Sim, Natália, tudo bem? Tudo Seja muito bem? bem-vinda. Primeiramente, Que queria legal ter você agradecer aqui. seu convite, viu? Dizer que esse projeto é super bacana e eu acho que tem tudo para dar certo. Obrigado. Fico muito feliz que você está aqui hoje com a gente, para a gente poder bater um papo sobre a sua candidatura. E, Natália, diz para a gente, se possível, um pouquinho é, a sua profissão, a sua idade e o porquê que você decidiu fazer mestrado. Antes da gente entrar na parte em si das suas dúvidas, é algo que acho que é bacana a gente saber. Ok. Então, pessoal, eu sou advogada, na verdade, uma jovem advogada. Atualmente, eu estou trabalhando na Defensoria Pública, no Núcleo da Infância e Juventude.
Que legal. E o meu interesse no projeto começou logo após o término da faculdade, né? Eu iniciei a pós-graduação, iniciei 2 pós-graduações e a convite de alguns amigos estavam fazendo o mestrado e eles comentaram comigo e eu tive interesse, porque até então eu não sabia nem por onde começar, na verdade, o mestrado, nem como escolher, nem sobre as linhas de pesquisas, né? Os temas, nada do tipo. Então eu conversei com um amigo que ele já tinha iniciado o mestrado no UFG, que eu tinha interesse em dar continuidade, que até o Dr. Lucas Silvério, acabou de entrar aqui agora. Conversei Legal. com ele, se ele poderia estar me orientando, e nós desenvolvemos um projeto, inicialmente para direitos humanos, né, PPG e DH. Tentei o projeto de direitos humanos, tentei também para políticas públicas. Fui aprovado no políticas públicas na UFG e fiquei por algum ponto na prova de conhecimentos específicos. Oi, amigo, tudo bem? Ele tá mandando um oi aqui pra gente. E Seja aí, bem-vindo. agora, novamente, vou tentar em direitos humanos na UFG. Que O bacana. meu, o meu problema atual, nesse projeto atual, que já era um projeto inicial, né, que eu estou mandando agora para direitos humanos, seria a adequação nas linhas de pesquisas, ao tema nas linhas de pesquisas, o que eu deveria alterar para estar encaixando na linha de pesquisa, a nova linha de pesquisa. Porque as linhas de pesquisa, os temas abordados ali, eu vi que eles mudam com o passar do tempo, né? São alterados. E aí eu tive uma certa dificuldade em readequar eles. E pensar se eu deveria readequar também a metodologia. Ou se a metodologia do projeto continuaria. Essa seria uma das minhas dúvidas. Como eu abordar o tema em diversas formas, entendeu? Como eu pegar um tema para políticas públicas e readequar ele para direitos humanos e na linha de pesquisa, porque reformular vários projetos para inúmeras linhas de pesquisa é muito cansativo, é muito difícil, né? Eu acho meio Sim. bem difícil. Então, queria um projeto que desse que eu conseguisse adequá-lo tanto em políticas públicas quanto direitos humanos. E com a ajuda do meu amigo, nós conseguimos. Porém, temos uma dificuldade que é essa nova linha de pesquisa que está meio que me batendo. Não sei se vai ser adequada. Excelente pergunta. Obrigado, né, pela apresentação. E esse ponto que você tocou, eu acho que eu consigo até passar por experiência própria, por vivência própria, porque quando eu me candidatei aos mestrados, em 2019, eu coloquei primeira, segunda e terceira opção, né, para o pessoal que está chegando aqui na live. Eu sou de Goiânia, acho que você também é de Goiânia, se não me Sim. falha a memória. E eu decidi que eu faria o mestrado em Direito UNB, Direitos Humanos da UFG e Direito e Políticas Públicas da UFG. Então eu fiz os 3 processos seletivos e fiz justamente isso que você está falando, de adequação dos projetos para diferentes linhas. E realmente é um desafio, não é fácil, né? Passando aqui já para o pessoal que está aí pensando em participar de mais de um processo seletivo, mas eu pensava assim, né, participando de mais de um processo seletivo, eu acho que eu tenho mais chances. Às vezes talvez eu seja reprovado em uma determinada etapa, mas aí eu tenho um outro processo seletivo e eu fui pensando dessa forma. Tenho a minha primeira opção na UNB, que eu achava que era algo ali muito distante da minha realidade. Aí eu pensei, não, tem o FG que é mais próximo, que talvez eu tenha um pouco mais de chance. E fui fazendo a escadinha, primeira, segunda e terceira opção. Né? Em relação às linhas de pesquisa, esse ponto que você comentou é muito importante, porque realmente muda. Os professores, tem sempre professor entrando no programa, professor saindo, e os próprios professores que estão no programa, eles vão adequando e modificando as linhas de pesquisa. Eu até olhei o edital de Direitos Humanos, porque tem alguns mentorados que vão participar, e vi que teve algumas modificações de linha da época que eu me candidatei. Não tem algumas linhas
que eu escrevi e submeti o meu projeto naquela época, lá em 2019. Então, realmente tem essa dificuldade, porque o que o professor está pesquisando aqui hoje pode ser o que ele não significa que vai ser o que ele vai estar pesquisando amanhã, né, no próximo processo seletivo, que vai ter abertura. Então, a gente tem essa dificuldade, só que existem caminhos. Eu acho que o primeiro caminho, para o pessoal aí que está chegando e que não sabe por onde começar, a gente tem a área de concentração, né, do programa, aí depois vem as linhas, né, que a Natália aqui está comentando, que teve essa modificação, e tem alguns programas que fazem a divisão ainda em sublinhas. Acho que lá na UFG, em Direitos Humanos, eles fazem a divisão por projetos de pesquisa. Uhum. Né? Então, eu gosto de falar para os meus mentorados que é como se fosse um guarda-chuva. Vem a área de concentração, que é mais geralzona, e vem as linhas, e depois sublinhas, ou eixos temáticos, ou projetos de pesquisa. Na UFG agora então, são os grupos de pesquisas, os eixos temáticos agora. Ah, bacana. Então, e às vezes a gente lê lá a descrição dessa linha de pesquisa, desses grupos de pesquisa, dá para dar um norte, só que a gente fica pensando, mas beleza, e aí? O que eu vou conseguir encaixar aqui dentro? E eu acho que é muito importante, é claro que a gente precisa, primeiramente, ter aderência ali com a linha, mas é muito importante também a gente olhar para a nossa trajetória, é algo que eu sempre estimulo lá dentro do GPS com os meus mentorados. Olha para a sua trajetória, anota, faz uma reflexão de todas as experiências e vivências que você já teve. No meu caso, eu vou citar o meu caso, por exemplo. Eu tinha a vivência de estagiário da defensoria, né? Você comentou que trabalha na defensoria. Eu tinha a vivência um pouco ali da área acadêmica também. E eu fui refletindo o que eu poderia desenvolver que tivesse alguma aderência ali com a linha de pesquisa dos professores e que também tivesse, fosse algo que eu gostasse. Porque não adianta você desenvolver um tema, um projeto, em uma linha que você não goste. São 2 anos, o mestrado. Então, vai ser um martírio você desenvolver uma pesquisa que você não goste. Então, eu realmente recomendo que você tente fazer esse ponto de contato entre os seus interesses, as suas vivências, e não só vivências acadêmicas. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam, Gustavo, nunca produzi nada, nunca escrevi nada. E eu falo, não tem problema. Você tem alguma vivência profissional, algo aí às vezes do seu próprio cotidiano, da sua própria vivência, que pode servir para você desenvolver uma pesquisa. Eu tenho alguns mentorados que são advogados criminalistas. Eles vão desenvolver algo ali na área da criminologia, pegando experiências e vivências da própria prática forense deles, mas tomando cuidado para sair ali da figura do advogado e se colocar na postura enquanto pesquisador, porque o advogado ele é parcial, ele está ali para atender os melhores interesses do cliente. E o pesquisador não, ele tem uma postura de ser imparcial, de sempre olhar para os dois lados. Então, isso vale não só para o advogado, mas para qualquer outra pessoa de qualquer outra área do conhecimento que vai desenvolver uma pesquisa empírica na sua área do conhecimento, sobre algo ali, da sua vivência profissional, ela tem que ter muito cuidado, para não deixar se enviesar e olhar o problema ali de uma forma parcial. Agora, voltando, eu estou fazendo essa linha argumentativa aqui, mas voltando para a sua pergunta, não esqueci, eu acho que o primeiro ponto, então, seria ler a descrição da sublinha, que eu acho que é muito importante. Ali você já consegue extrair informações valiosíssimas e com certeza você deve ter feito isso. Uma outra coisa que pode facilitar ainda mais a compreensão do que os professores gostam realmente de desenvolver, olhar todos os professores que estão ali vinculados à linha de pesquisa, ao grupo de pesquisa específico que você quer encaixar a sua pesquisa, e acessar o currículo Lattes desses professores. E você acessa o currículo Lattes e você vai perceber que tem 1 milhão de informações dentro do currículo Lattes, porque professor de programa tem 1 milhão de orientação, 1 milhão de artigos. Então é interessante que você faça uma análise estratégica desses currículos. Primeira coisa, lê o resumo, porque ali você já vai ter informações valiosas do que o professor está pesquisando, de uma forma ali mais sintética. Depois do resumo, dá uma olhadinha ali o que o professor produziu, pode ser de tese ou dissertação,
mas toma cuidado também, porque um cuidado que eu acho que é importante a gente ter, porque pode ser que o professor defendeu uma tese lá em 1900 e bolinha, sobre um determinado tema. Pode ser que o que ele defendeu lá em 1900 e bolinha não seja o que ele esteja pesquisando atualmente. Então, é bacana, sim, olhar o que o professor desenvolveu, de tese, de dissertação, mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que ele tenha desenvolvido algo que ele não esteja pesquisando atualmente. E, Gustavo, como é que eu faço para encontrar o que o professor realmente está pesquisando no momento? Você vai lá em linhas de pesquisa, pode dar um Ctrl F ali no currículo Lattes, vai lá em linhas de pesquisa, e lá nas linhas de pesquisa você vai ver, vai ter uma descrição, às vezes até mais profunda do que aquela que está indicada ali no edital ou no site do programa. E você vai conseguindo ter uma noção mais aprofundada do que realmente o professor está desenvolvendo ali na prática. Ontem, inclusive, eu fiz isso com uma mentorada que é da área da educação. Ela é professora, está quase se aposentando, e a gente estava entrando no site do programa da PUC de São Paulo. Aí a gente está fazendo basicamente o que eu estou falando aqui para você. A gente entrou lá no site do programa. Primeiro a gente entrou na plataforma Sucupira, fez o filtro lá de todos os programas que ela queria, que ela tinha intenção, que era lá na cidade dela, de São Paulo. Aí depois a gente entrou lá no site do programa da PUC de São Paulo, que ela falou que tinha interesse. A gente viu tinha mais de um programa. Aí a gente selecionou lá o programa que ela queria, porque tinha um programa que era profissional, não era o programa que ela queria. A gente encontrou o programa, aí a gente leu as linhas, a gente abriu o edital, viu ali quais eram os professores que tinham disponibilidade de vaga, e depois a gente entrou no currículo Lattes. E a gente fez justamente isso que eu estou aqui compartilhando contigo. A gente olhou lá o resumo, leu a descrição, a gente olhou o que o professor já tinha desenvolvido de tese, de dissertação. Depois a gente olhou as linhas de pesquisa, e depois, e foi interessante porque lá na linha de pesquisa, tinha inclusive a descrição do projeto com os próprios elementos, o objetivo geral do projeto, os objetivos específicos, a hipótese. Geralmente, as inscrições de projetos ali no currículo Lattes, o pessoal coloca de uma forma mais genérica. Mas desse professor lá estava realmente de uma forma bem robusta. E aquilo ali deu uma série de insights para essa mentorada de qual tema, qual caminho que ela poderia seguir, que se encaixaria com aquilo que ela queria desenvolver, que é sobre projeto de vida, lá no âmbito educacional, que ela é professora. E aí o que a gente fez? A gente olhou as últimas produções dos professores, que é algo bacana da gente fazer, porque ali nas últimas produções, pegando artigos científicos, resumos, enfim, nas últimas produções a gente vai ver realmente, de fato, o que o professor está produzindo no momento. A única ressalva é da gente tomar um cuidado, porque pode ser que o professor ele tenha publicado, talvez o último artigo dele foi publicado, mas não tenha vinculação com o grupo de pesquisa, com a linha de pesquisa. Então esse artigo não vai servir de nada para te auxiliar. Mas muitas das vezes você vai encontrar um artigo, uma publicação que tem total ligação com a linha de pesquisa desse professor, com o projeto de pesquisa que ele está desenvolvendo. E quando você lê esse artigo, você vai conseguir extrair informações que são muito valiosas. Você vai conseguir saber os principais autores que o professor utiliza, o marco teórico, por exemplo. Ele está falando sobre o tema, sobre pluralismo político, que era um artigo que eu estava lendo recentemente. Beleza, sobre pluralismo político, o professor ele segue o autor X, o autor Y. Então eu sei que esse autor é interessante que eu traga para a minha pesquisa, ali para o meu marco teórico. E a partir disso, a partir tanto da descrição das linhas, das sublinhas, inclusive recomendo que vocês utilizem palavras-chave da própria linha de pesquisa do programa, quando vocês estiverem elaborando, por exemplo, objetivo geral, específicos. É algo bem importante para vocês mostrarem essa compatibilidade, de realmente mostrar essa congruência. Então, eu acho que seguindo todo esse percurso que a gente está passando, que a gente conversou aqui, vocês conseguem desenvolver um projeto que realmente esteja ali mais redondinho com o programa, com as pesquisas dos professores. Se mudou a linha de pesquisa, reflete lá, lê a descrição, vê se o professor ele já tem algum trabalho publicado
que dialoga, que você consegue ver algum ponto de contato com a descrição ali da linha de pesquisa. Olha os últimos orientandos desse professor. Ontem, por exemplo, analisando junto com essa mentorada, o currículo Lattes de um professor, e a linha de pesquisa dele era sobre educação e currículo. E a gente começou a observar lá dos ex-orientandos. Os orientandos em temas diversos, mas sempre algo ali relacionado a currículo. Recortes diferentes, abordagens diferentes, mas sempre algo ali relacionado a currículo, que é o grande eixo que o professor trabalha. Então, a gente tem, claro que, trazer um recorte inovador, mas esse recorte inovador ele tem que estar conectado com o que o professor já pesquisa, porque não adianta nada a gente chegar com um projeto muito bacana se não tiver um professor para nos orientar, se não tiver ele congruente com o que o professor está pesquisando no momento. Então, acho que, assim, respondendo a sua pergunta, acho que esse percurso, todo que a gente traçou aqui, realmente faz com que a gente consiga desenvolver um projeto mais redondinho. E me lembrei da outra parte da sua pergunta em relação à adaptação. Não esqueci. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. A adaptação, pessoal, eu acho que é bacana. No meu caso, como eu fiz. Eu queria o NB. Então, era meu primeiro foco. O NB, direito NB. Então, eu direcionei os meus primeiros esforços para direito NB. Porque os editais eles foram publicados de forma muito próxima. O edital foi publicado hoje, aí passou outra semana, foi publicado outro edital, depois o outro edital, então foi uma loucura. A sorte que eu já estava no final da graduação, já tinha feito exame da OAB, já tinha apresentado meu TCC, então eu consegui conciliar a participação nesses processos. E o que eu fiz? Eu desenvolvi meu projeto para a UNB, com o foco relacionado para uma sublinha de direito em instituições, dentro de uma linha de pesquisa de Constituição e Democracia. E eu falava sobre defensoria pública, acesso à justiça e população em situação de rua, para poder encaixar nessa sublinha, que era direito em instituições. Aí, beleza. Aí veio para o programa, acho que a primeira adaptação que eu fiz desse projeto foi para o programa, acho que de Direito e Políticas Públicas. Aí no Direito e Políticas Públicas, o que eu fiz? Eu falei sobre como a Defensoria contribuía para a concretização de políticas públicas para a população em situação de rua. Aí eu mudei assim, a essência era bem próxima, mas aí eu fui modificando. Virou. Aí eu fiz essa adequação. E é claro, essa adequação foi pegando autores que o programa utiliza, que inclusive eles fazem as sugestões lá de bibliografias. Olhei os professores que estavam vinculados à sublinha de pesquisa que eu queria ingressar, que eu acho que era de jurisdição constitucional, se não me falha a memória, e fui fazendo essas adaptações para realmente fazer uma análise ali da defensoria, enquanto uma instituição que poderia promover políticas públicas. Acho que foi algo que eu fui fazendo a criação, a vinculação. E o que mais? E assim, acho que eu fiz essa adaptação em uma semana, não deu para fazer realmente, se dedicar muito para essa adaptação. E na outra semana já tive que fazer outra adaptação para os direitos humanos. Aí para os direitos humanos eu falei sobre, eu troquei ali a defensoria enquanto promotora de políticas públicas por direitos humanos. Eu fiz essa alteração. Eu falei sobre a defensoria enquanto promotora de direitos humanos, que inclusive está dentro da própria finalidade da instituição. E eu lembro que eu fiz até um recorte que ficou genérico, que eu lembro que os professores comentaram lá na entrevista. Mas mesmo assim deu para passar. Era um recorte que eu tinha feito do papel da defensoria, da proteção dos direitos humanos da população em situação de rua. E quando acho que os mecanismos internos mostravam suficientes, a atuação também da defensoria no plano
internacional, algo assim, nas cortes interamericanas. Enfim, eu fui fazendo uma salada, aí eu fui buscando algumas bibliografias no campo dos direitos humanos, mas eu lembro que eu peguei bibliografias que eram direitos humanos, mas muito no direito em si, né? E a gente sabe que depois que eu fui ter essa consciência lá na frente, que é um programa que tem professores de diferentes áreas, enfim, É, que veem os direitos humanos com outras perspectivas. E foi algo que eles me criticaram, na entrevista, que eu estava vindo com uma visão muito positivada do direito e tal. menos Mas mesmo humanitário, no assim, caso. é, É. mas mesmo assim eu consegui tirar ali o necessário para ser aprovado. Não lembro exatamente quanto que eu tirei na entrevista, não sei se foi 7 ou 7,5. Muito bom. E na análise curricular foi algo que serviu para subir a minha nota. Eu acho que eu fiquei em segundo da minha linha de pesquisa por conta do currículo. Então o currículo ele me salvou porque eu tinha iniciação científica, não era iniciação, monitoria, algumas produções e tudo isso foi legal ali para poder subir a minha classificação. Então assim, quem está fazendo adaptação, o que eu recomendo? Veja se realmente é cabível fazer adaptações, porque às vezes vai ser linhas de pesquisas que são muito incongruentes. Agora, como o meu tema ele era muito interdisciplinar, do mestrado, que eu falo sobre população em situação de rua, acesso à justiça, defensoria, era algo que eu pude brincar, em diferentes programas, Uhum. e é claro, fazendo recortes, encaixando com a bibliografia, a concepção teórica de um programa aqui, outro ali, mas eu recomendo para a pessoa realmente fazer isso se ela tiver realmente ali uma disponibilidade de tempo maior, porque escrever um projeto já vai tomar um tempo. Vai. Às vezes a pessoa ela foca, vou fazer 2. Foca primeiro em um. Terminou esse submeteu, faz igual eu fiz, submeteu, beleza, você viu que tem um intervalo ali entre as etapas, aí você pensa em fazer uma adaptação desse projeto para um outro programa. Às vezes você tem que começar o projeto tudo do zero, porque é uma linha totalmente incongruente, que você não vai conseguir aproveitar nada. Os autores são totalmente diferentes. Enfim, é uma outra vertente. Aí você tem que começar um projeto do zero, e isso pode tomar muito tempo. E às vezes o tempo que você poderia estar se dedicando, sei lá, para estudar para a prova dissertativa de um programa, você está lá se dedicando para fazer um projeto de um outro processo seletivo. Então, acho que é muito importante a gente refletir. Pô, será que realmente vale a pena? Será que é realmente algo que eu goste? Beleza, eu estou começando um projeto do zero, mas é dentro de uma linha que eu gosto? Pô, talvez seja interessante. Não, estou começando um projeto do zero só porque abriu a oportunidade de mestrado. Eu quero entrar de qualquer Uhum. custo. Aí eu acho que já não vale a pena, sabe? E acho que é isso. Não sei Verdade. se consegui responder É isso. as suas dúvidas. Quando você falou sobre a adaptação do seu projeto, foi mais ou menos o que eu tentei fazer mesmo. Porque no meu primeiro projeto, quando eu mandei para políticas públicas, eu tratava o Centro de Internação Provisória como instrumento de políticas públicas, né? Garantindo Uhum. aos internos ali, aos institucionalizados, um tratamento humanitário, né? Então, eu tratei mais a política de uma forma eficaz do que o adolescente como um detentor de direitos humanos. E agora, nesses direitos humanos, eu estou tratando mais o adolescente como detentor de direitos humanos e a violação da saúde mental, violação física, sanitária, enfim, dentro dessa política pública. Eu Uhum. fiz mais ou menos isso também. Troquei as Fez a abordagens. adaptação. É, Não, bacana. é isso mesmo. Bacana. Eu acho que esse é o caminho. A gente ter esse cuidado ali de fazer as adaptações, mas pelo que você está relatando, é um tema também interdisciplinar, que perpassa Uhum, ali por áreas do conhecimento e que você pode dar um recorte ali mais para uma determinada área, em outro mais para uma outra. uhum. Agora tem pessoas que têm temas que são muito específicos. Por exemplo, a pessoa pesquisa sobre direito espacial. Ela não vai conseguir abertura em qualquer programa. Ela não vai conseguir fazer adaptações. Então,
Lá na UNB tem um pessoal que é dessa área. Então, às vezes, o tema da pessoa é tão específico que tem que ser aquele programa. Mas no seu caso, no meu caso, e é o caso também de pessoas com quem eu converso, de diferentes pessoas, a gente consegue sim fazer essas adaptações. Às vezes as pessoas ficam com medo, Gustavo, mas isso aí não é plágio. Eu pegar um projeto aqui, outro ali, não é plágio, porque você não publicou. Você não pode fazer é pegar esse projeto, não passei esse ano, vou pegar esse projeto e publicar como um resumo expandido. Alguns congressos que aceitam resumos expandidos, e os resumos expandidos têm os mesmos elementos ali do projeto. Aí a pessoa pega, publica em um congresso, que é bom para o currículo Lattes dela, mas ela não pode pegar esse mesmo resumo ali que já foi publicado, esse mesmo projeto, e submeter no ano que vem para o programa, porque senão vai dar plágio, autoplágio. É mesmo que foi ela que escreveu, então nesse caso aí não pode. Agora, se você não publicou esse projeto, você pode pegar ele sim de um programa e submeter em outro, mas tomando esses cuidados, né, que a gente está conversando aqui. Certo. Só mais uma pergunta, um questionamento. Qual, assim, a maior diferença? Vamos supor, você submeteu o seu trabalho também à UFG. Certo. Sim, 2 programas. E entre Direito e Políticas Públicas. a UNB e a UFG, você percebe alguma diferença discrepante nas pesquisas, nas linhas de pesquisas em si? Ou elas se assemelham bastante? Excelente pergunta. Eu lembro que a linha que eu entrei na UNB, que eu fiz o mestrado lá em Constituição e Democracia, sublinha Direito e Instituições. Eu lembro que a descrição dessa linha, claro que já tem alguns anos, mas eu lembro que eu vi a compatibilidade com a sublinha lá em Direito e Políticas Públicas, acho que de jurisdição constitucional, se não me falha a memória, inclusão social. Então, eu via essa compatibilidade, mas é claro que tem linhas de pesquisa que vão ser totalmente incongruentes. Tem linha de pesquisas lá sobre direito ambiental, no NB. Acho que em direito e políticas públicas não tem. Então, no meu caso, né, a minha linha de pesquisa eu dei sorte, que era uma linha que eu também percebi essa congruência, né, com o programa de direito e políticas públicas, e dessa forma eu fui fazendo as adaptações. No caso, o que nós temos que, principal, nos atentar mesmo é a descrição das linhas de políticas públicas. Não existe uma diferença institucional das faculdades, das universidades, nada disso. É realmente observar a descrição da linha de pesquisa. Né? Não existe uma diferença institucional mesmo das universidades, das faculdades. Não existe. Você fala assim, diferença institucional seria em qual sentido? Eu falo no sentido de abordar um tema específico apenas. Não tem uma parte apenas. Certo, um eixo ali específico. Em programas que são mais programas menores, geralmente eles vão ter menos linhas de pesquisa. Você pode olhar, às vezes tem programa que tem uma linha de pesquisa, 2 linhas de pesquisa. Então, pode acontecer. Às vezes o programa ele está começando agora, ele tem menos linhas de pesquisa, menos professores vinculados ao programa. Na verdade, eu nem sei se pode um programa só com uma linha de pesquisa, mas eu já vi programas com 2. Com 1 eu não me recordo. Então, tem essa questão. Agora, eu não ficaria preso só à descrição da linha e das sublinhas, dos grupos de pesquisa. Eu faria aquilo realmente que eu te falei. Entraria lá no currículo Lattes dos professores, porque a gente só conhece o professor, a gente precisa conhecer o professor do ponto de vista acadêmico. Às vezes as pessoas têm uma confusão, fazem uma confusão. Fulano entrou ali no programa porque ele já conhecia o professor. Mas será que realmente era porque ele conhecia o professor fisicamente? Ou será que é porque ele conhecia os autores que o professor trabalha, conhecia a produção acadêmica desse professor? E para isso, a gente não precisa conhecer fisicamente o professor.
Nenhum professor vai, ah, não, eu vou te passar porque eu gostei de você, porque eu fui com a sua cara, porque eu te Uhum. orientei, né? Mas ele vai pegar um projeto que esteja ali mais congruente com o que ele está desenvolvendo, com o que ele está pesquisando. Então, acaba que pessoas ali que têm essa proximidade, né, de conhecer o professor, né, do ponto de vista teórico, vão ter mais facilidade em ser aprovados, porque tendem a desenvolver projetos mais próximos com o que os professores estão pesquisando. Lá nos 3 programas que eu fui aprovado, eu vinha de uma instituição privada, estava no 10º período, não tinha grandes feitos ali no currículo, não conhecia os professores e mesmo assim deu certo, porque eu conhecia os professores do ponto de vista teórico. Eu conhecia o que eles estavam produzindo, né, lia lá os artigos, fazia fichamentos, inclusive lá no GPS, lá no programa de mentoria, eu falo sobre leitura e fichamentos estratégicos, porque às vezes as pessoas já querem começar. Ah, Gustavo, estou com dúvida aqui no meu tema. Né? A pessoa já está pensando em tema, mas ela tem toda uma sequência de decisões, etapas Uhum. anteriores que ela não passou, que são essas que a gente está conversando. E que parece que a gente está empacado. Né? Quando a gente está lendo ali a linha, o curriculato, a gente não está desenvolvendo o projeto. Mas é justamente essa base que vai dar o subsídio necessário para que a gente possa avançar lá na frente. Né? Então, é muito importante e também ter uma base ali de estudos, de leituras e fichamentos, porque ninguém consegue escrever um projeto sem ter essa base de leituras e fichamentos. É impossível conseguir pensar em um tema, pensar em boas delimitações, sem que você conheça a literatura pertinente. Por isso que é tão importante as pessoas aprenderem, né, a fazer leituras e fichamentos de artigos científicos. Lá no GPS, eu faço uma divisão em leitura básica, intermediária e avançada. Então tem todo um critério ali que você perpassa para fazer análise, né, de determinados Uhum. artigos. Então é algo que é importante, né, que a gente aprende e que a gente às vezes sai da faculdade. Eu particularmente desconheço, não sei, alguns amigos que estudaram em determinadas instituições públicas, que algum professor chegou lá e ensinou como ler um artigo científico. Eu realmente passei pela faculdade sem saber ler um artigo científico. Eu vim aprender a ler artigo científico depois, porque eu senti essa necessidade quando eu estava me preparando. Então, essa é uma deficiência que a gente tem, né, na nossa graduação, que a gente precisa correr atrás, né, buscar formas para que a gente consiga aprender a estudar e depois conseguir elaborar o projeto. Realmente. Natália, você tem mais alguma dúvida? Não, apenas essas. Ah, que legal. Obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço a sua presença aqui hoje. Foi muito bom. E é o pessoal, que está entrando aqui agora, pessoal. A gente está lançando um novo projeto. A gente está encerrando as nossas aulas semanais para esse projeto Rumo ao Mestrado, onde eu entro aqui ao vivo com vocês e tiro as dúvidas de vocês, que vocês tenham sobre preparação para o mestrado, sobre vida acadêmica, enfim. Quem quiser participar, é só me mandar um direct no Instagram. Vai ser super bem-vindo. Eu vou estar selecionando as pessoas, acho que umas 2 ou 3 no máximo por encontro, para a gente poder ir avançando. E, Gustavo, Natália, muito obrigado. só mais Hã? uma pergunta. Para estar participando da sua mentoria, do seu grupo de trabalho, no Uhum. caso, nós teríamos que estar marcando, você pegaria por exemplo, a cada mês você pega algum mentorando, ou você trabalha com vários ao mesmo tempo, ou com apenas um específico? Ah, você fala do GPS? GPS, é. Ah, tá. Então, no GPS ele é um programa coletivo, né, de Uhum, mentoria, onde você tem acesso ali a todo o passo a passo para você montar a sua preparação. A gente começa lá desde a base, uhum, da preparação estratégica para os processos seletivos, como ler um edital, como fazer as leituras e fichamentos que a gente estava conversando aqui agora. Então, toda essa base, as principais terminologias em pesquisa, toda essa base de pesquisa a gente tem ali no módulo 1, para depois a gente avançar no projeto de pesquisa. Aí a gente vem elemento por elemento, conversando o que é um problema, o que é uma uhum. hipótese. Eu vou trabalhando com alguns exemplos de que é um problema, do que não é um problema. Eu também preparei um checklist
né, para os mentorados aplicarem antes de submeterem o projeto de pesquisa para um programa de mestrado. E esse checklist ele é muito baseado em algumas revistas que eu sou parecerista, né, e nós, enquanto pareceristas, utilizamos alguns critérios para fazer análise, né, de trabalhos acadêmicos, e que com certeza, se a pessoa aplica esse checklist, ela consegue estar ali melhorando, vendo se realmente o projeto preenche condições mínimas ali para ela ter êxito. A gente tem módulos sobre prova dissertativa de idiomas, porque tem determinados programas que tem, alguns sim, outros não. Temos um módulo sobre curriculares, preenchimento estratégico de curriculares, com algumas estratégias de médio, longo, de curto, médio e longo prazo, para estar melhorando o currículo. Eu ensino também lá dentro do GPS não só essa preparação estratégica para as etapas, mas também a escrita e publicação de artigos científicos, que é algo que é importante, né, para quem quer entrar na vida acadêmica. E a gente tem toda a dinâmica em grupo. A gente tem uma comunidade no Facebook e no Telegram, que se chama Comunidade Raiz de Pesquisa. E lá nessa comunidade é muito bacana porque eu tiro dúvidas dos mentorados de forma diária. Então, às vezes uma dúvida que você nem imaginava que você tinha, ao ler a dúvida de um outro colega e a minha resposta, você também é contemplada. Então, a gente tem esse banco de dados lá na nossa comunidade que você pode acessar e também, obviamente, fazer as suas perguntas de forma diária. Gustavo, estou com uma dúvida aqui no meu projeto de pesquisa. O que você acha aqui do meu tema? Você acha que está bem delimitado? Eu pensei nesses recortes aqui. O que você acha? Eu vou lá e te dou o feedback. Igual eu comentei contigo, eu estava ontem com as mentoradas, a gente estava entrando no site dos programas, eu compartilhando a minha tela e a gente refletindo conjuntamente, né, se o que ela queria desenvolver, se o que elas queriam desenvolver estava ali congruente com as linhas. Então, tem esse suporte também, bem próximo. A gente também tem um grupo de estudos de metodologia e muitas pessoas têm dificuldade na metodologia, de escrever a metodologia do projeto, porque é algo que a gente não aprende de forma correta na graduação. Eu lembro que tinha um professor que falava assim, coloca aí pesquisa bibliográfica, de artigos, livros, dissertações, e isso não é suficiente, não chega nem a ser 1% da metodologia. Então, o que eu desenvolvi lá dentro do GPS? Um grupo de estudos que funciona numa dinâmica bem semelhante às aulas do mestrado. Então, eu seleciono por semestre os textos que a gente vai debater, cada encontro, e seleciono um dos mentorandos para fazer a mediação do texto. Eu disponibilizo o material, diariamente, e o mentorando ele faz a mediação, ele explica ali o que ele entendeu daquele texto, e se ele tiver alguma dúvida, eu também auxilio, e a gente vai perpassando por diferentes metodologias. A gente já teve, acho que a gente passou acho que dos 20 encontros, e a gente já falou sobre entrevista, sobre questionário, sobre pesquisa etnográfica, realmente um bastidão de metodologias. A gente já conversou nesse grupo de estudos de metodologia. E é muito bacana, sabe, quando a gente se coloca na prática, porque às vezes a gente está muito acostumado com aulas expositivas da graduação. O professor ele chega ali na sala, passa a matéria, os alunos copiam, fingem que entenderam, o professor ele passa o conteúdo, e a gente chega no mestrado e é uma dinâmica totalmente diferente. O professor está ali numa figura muito de mediador. Então, esse grupo de estudos também serve para o mentorado já ter essa consciência de como é a dinâmica. Porque no mestrado o professor não vai ficar passando matéria ali, ler os artigos previamente em casa, ir para as aulas para debater. Então, e fora isso, o que mais que a gente tem? Deixa eu lembrar aqui. A gente tem um projeto 27 que é bem bacana, pensando em estratégias para a pessoa desenvolver o projeto em até 27 dias. Então, tem 3 etapas que a gente trabalha para que a pessoa consiga desenvolver o projeto até nesse prazo. Pode ser em menos tempo, pode ser nesse tempo de 27 dias, mas a ideia é realmente que as pessoas acelerem na escrita para quem tem essa urgência. Como bônus, o acesso aos meus projetos que foram aprovados. O que mais que a gente tem de bônus?
o grupo de estudos, lives que eu já fiz, né, acesso todas as minhas lives, que nem estão mais disponíveis. Enfim, é um programa bem completo. No momento, as inscrições estão encerradas, mas se você tiver interesse, eu te faço o convite. Tem um link na minha bio, da lista de espera. Possivelmente no próximo mês eu vou abrir uma nova turma. Esse ano eu não estava trabalhando ali com turmas, mas a partir desse semestre agora a gente vai voltar a trabalhar com as turmas. E, enfim, é bem... Acho que até a Janaína está aqui, ó, ela falando. Tá, eu A vi Janaína ela é aí. mentorada. Gustavo Inclusive, tem super Gustavo, didática, entrega tudo. foi a Basta a gente ir Janaína que me atrás. indicou, que me falou sobre você. Eu acho que eu comentei com você, na primeira vez quando nós fomos conversar, eu falei, uma amiga minha. Foi a Janaína que me falou de Ah, você. que legal. Fico feliz. Então, tô vendo aqui. A gente não tem. Acho que você não tem mais nenhuma dúvida, né, Natália? Não. Agradeço a sua participação, a sua presença. A gente até extrapolou um pouquinho aqui do tempo. E a gente tem que chamar a Marceli também, que eu acho que ela já está esperando aí, já tem bastante tempo. Mas obrigado, Então, obrigado obrigada, viu, pela Gustavo? participação. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, Oi, Marceli, tudo bem? boa noite. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Tá me ouvindo bem? Sim, e você? Também, estou te ouvindo bem. Primeiramente, peço desculpas aí pelo avançar da hora. Eu achei que ia ser mais, né, a gente ia trabalhar mais sinteticamente, mas foi bacana porque a gente aprofundou diversos pontos, né, com a Natália. E agradeço pela sua participação, pela sua paciência, né, em ter ficado aí na live para estar participando aqui hoje com a gente. E, Marceli, diz pra gente, né, um pouquinho sobre você, né, a sua idade, a sua profissão e por que você decidiu fazer mestrado, para depois a gente entrar nas suas dúvidas e eu realmente te auxiliar do máximo que eu puder aqui nessa noite, tá bom? Tá bom. Então, meu nome é Marcele, a pronúncia é Marcele, tá? Marceli. Eu tenho 21 anos, isso. Eu tenho 21 anos e eu sou estudante de psicologia. Eu estou no 8º período, eu estudo na Universidade Federal de Minas Gerais. E, assim, desde que eu tinha 14 anos, eu comecei a dar aula de reforço. E, assim, matéria da escola mesmo, assim, pegava matemática, português. E, assim, eu percebi que eu tenho uma vocação muito grande para ser professora, para dar aula. E aí, desde então, eu continuei dando aula, até hoje eu dou. E eu gosto muito dessa coisa de ensinar. Então, eu sempre quis ser professora, universitária, no caso. E desde que eu era mais nova também, eu já queria ser cientista. Eu achava incrível, assim, descobrir as coisas. E desde Que muito nova eu me legal. apaixonei pela psicologia, mais exclusivamente pela neurociência. Então, eu já entrei no curso de psicologia já querendo fazer o mestrado, virar professora universitária e fazer pesquisa mesmo. Eu já entrei com esse objetivo. Não foi alguma coisa que eu descobri há pouco tempo, não. E aí, desde que eu entrei assim, eu comecei a me apaixonar por várias áreas, porque a psicologia, eu não sei se vocês sabem, quem vê de fora às vezes acha que é uma coisa mais específica, é clínica, mas não, ela é muito ampla. Então, assim, Uhum. eu fui me apaixonando por várias áreas, e aí eu cheguei no problema, tá, mas e agora? Qual mestrado que eu faço? E aí tem o mestrado inicial, né, que eu entrei no curso querendo, que é o de neurociências, que é um dos que eu mais tenho vontade de fazer, que é o principal, que eu mais, assim, é o topo da lista, assim, dos mestrados que eu quero. E um segundo que é o de cognição e comportamento, que já é voltado mais para a área de psicologia mesmo, porque a neurociência ela é mais para várias áreas, ela é mais voltada para biológicas, que é uma área que eu gosto. E aí, esses mestrados são os que eu estou pensando assim, mas eu gosto de tanta coisa que, assim, uma coisa muito Te ampla entendo. para mim. Uhum. E E aí, você assim, tá em foi qual por isso que eu período? decidi. Só te Eu tô interrompendo, no você tá em oitavo. qual? No oitavo, tá terminando. Já tá Oitavo. numa época boa de começar a preparação.
Sim, e aí o que acontece é o seguinte, apesar de eu já ter entrado na faculdade, já querendo seguir essa área, eu já entrei falando, eu quero mestrado, eu quero doutorado, eu quero ser professora. Eu peguei período da pandemia, né? Então eu fiquei 2 anos estudando em casa. E aí eu senti que isso me desmotivou um pouco, porque ficou uma coisa mais, estudando de casa. E aí eu perdi muito tempo no sentido de não me envolver em práticas mais voltadas para o mestrado. Então, hoje eu estou num projeto de iniciação científica, vai fazer 6 meses que eu estou nele, pouco mais de 6 meses. Só que eu entrei recentemente. E aí eu não consegui experimentar todas as áreas que eu gostaria. E assim, isso me limita um pouco, porque eu fico sem saber o que eu vou escolher. E além disso, ainda tem as dúvidas específicas, assim, de mestrado, né? Então, assim, quando eu fui ler o edital pela primeira vez, eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Não sei nem o que é isso, como é que eu começo? E assim, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo. Aham. Não, legal. Obrigado pela apresentação. Marcele. 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 Vou aprender. Marcele, então, você está aí na graduação, acho que está num excelente período realmente para começar a sua preparação. Você, né, já tem essa vontade, né, antes mesmo de entrar na graduação, ser professora, pesquisadora, e eu acho que esse realmente é um perfil que os professores dos programas eles buscam bastante, então isso é super positivo. Você já está em um projeto de iniciação científica, que é algo que torna o seu currículo Lattes muito atraente para uma seleção de mestrado. É claro, né, tem pessoas que são aprovadas sem iniciação científica, sem publicação, mas é claro que se você tem, isso é muito, né, bem visto. Pode pontuar, né, ali numa etapa de análise curricular e também, né, não só pontuar, mas também para que você consiga visualizar, porque às vezes o professor, né, que está coordenando a iniciação científica, não sei, esse é o caso, mas ele pode ser o professor ali do mestrado, do doutorado, né, coordenando a linha, por exemplo, de neurociência, não sei. Então, você ter esse contato com os professores ali da iniciação científica é algo muito bacana. Para você. Você estava falando sobre a questão da pandemia, e realmente, acho que todo mundo aí foi bem impactado pela pandemia, mas eu acho que dá tempo sim de você trabalhar estratégias. Você já está trabalhando em estratégia da iniciação científica. Pegar essa iniciação científica e publicar quando terminar, que é algo bem importante. Às vezes eu vejo algumas pessoas que já relataram para mim, Gustavo, eu fiz iniciação científica, mas não publiquei. Eu falei, mas e aí, né? Já é um pouco estranho, mas tem que publicar, né? Porque é algo que é bacana para o seu currículo. E agora, acho que a gente pode entrar, né, Eu queria só fazer esse apanhado, né, do que você falou. Acho que a gente pode entrar nas dúvidas mais específicas que você tenha. Você falou que está em dúvida entre esses dois programas. Aí eu te volto a pergunta. Você já fez aqui não sei se você estava acompanhando um pouquinho anteriormente, quando eu estava falando com a Natália, mas você chegou a ler a descrição da linha, da sublinha? Você chegou a entrar lá no site do programa para ver esses dois programas, essas duas linhas de pesquisa? Então, aí que está a questão. Na neurociência, eu acho que a gente tem mais de uns 20 professores só na neurociência. E aí, na cognição e comportamento, tem mais uns 20. É uma subdivisão gigantesca. E aí que está o problema, porque tem vários professores, tem várias linhas de pesquisas totalmente diferentes e ao mesmo tempo que é da mesma coisa. Então, esse que é o problema de decisão, assim, que eu tenho. E assim, por exemplo, eu estou no LAVES, que é o Laboratório de Avaliação e Intervenção na Saúde. Ele é da cognição e comportamento. Só que eu não me identifiquei muito com a área de pesquisa que eu entrei. Então, assim, eu gosto, mas eu acho que não é aquilo que eu quero seguir. E eu faço, no dia a dia, eu faço coleta de dados, eu sou iniciante científica mesmo. Então, assim, eu tô com um mestrando, e eu ajudo ele ali. Então, eu faço coleta de dados, a gente vai, na prática mesmo. E, assim, eu não me identifiquei muito com isso. Só que, como são muitos professores, não tem como eu ficar, vou ficar trocando de iniciação científica para conhecer a pesquisa. E aí, eu acho que isso me deixa um pouco limitada no sentido de não conhecer as linhas de pesquisa, porque é muito amplo e às vezes a gente não tem tempo de se aprofundar em um assunto. Então, por exemplo, tem uma professora que eu gosto muito que ela é do Laboratório de Neurociências. Ela estuda superdotação, avaliação psicológica nesse sentido.
E aí, às vezes eu quero pegar para estudar, mas eu estudo em período integral. Aí tem que dar conta de estágio. Aí, às vezes, você não tem tempo para fazer mesmo, você não consegue. E aí, entre essas questõezinhas, às vezes você olha para o edital e fala, nossa, por onde eu começo? Que linha eu escolho? Você fica desnorteado, sabe? Aham. Não, bacana. Realmente, é super natural vir essas dúvidas. Eu lembro que quando eu estava decidindo a linha de pesquisa que eu ia entrar na UNB, eu olhei lá, na linha, era uma linha de Constituição e Democracia e tinha 3 sublinhas vinculadas a essa linha. E eu acho que se eu somasse todos os professores, acho que eram uns 18 professores, mais ou menos. O que eu tive que fazer? Uhum, Eu entrei no Lattes de cada um. E esse eu sei que é um trabalho chato, de entrar ali no Lattes de cada um. Você está comentando que são vários professores, né, em cada linha de uhum, pesquisa e com linhas, diferentes, com recortes, diferentes. Mas não tem como a gente correr. A gente tem que entrar lá no Lattes de cada um desses professores, e ir analisando, vendo assim os que você tem mais compatibilidade. Pelo que você me passou, você tem mais compatibilidade com essa professora da neurociência, que pesquisa sobre uhum, superdotação, avaliação psicológica, que eu acho que vale a pena você ver se ela tem algum grupo de pesquisa, ativo, que graduandos possam participar. Não sei qual é o procedimento, né, dentro da sua instituição, mas se você vê realmente que é um grupo de pesquisa, você está atual, que não, né, não está alinhado com aquilo que você quer, pensando para o mestrado, para o seu futuro, acho que vale a pena reconsiderar, porque você comentou, uhum, o curso é integral, você tem estágio, você tem uma série de atribuições que tomam bastante tempo. Então, seria interessante que a sua iniciação científica ela seja focada, ela fosse focada naquilo que você quer para o mestrado, porque você faz a iniciação uhum, científica e já começa a pensar em um possível projeto para o mestrado. É claro que com um recorte ali diferente, é claro, uma pesquisa também mais profunda do que na iniciação científica. Então, acho que seria muito interessante você refletir sobre essa possibilidade. Eu não sei qual é o trâmite, também se você é bolsista, aí já fica mais complicado, para você sair desse grupo de pesquisa e entrar em um outro. Mas eu acho que vale a pena considerar, porque é interessante que você pegue esse tempo da iniciação científica para desenvolver aquilo que você goste. Foi bacana você ter uhum, entrado para o grupo de pesquisa, porque você teve essa vivência ali prática, de conhecer o programa, de conhecer o projeto de pesquisa, o que está sendo desenvolvido, para você filtrar. Né? Eu lembro que quando eu comecei a pensar em fazer pesquisa, eu comecei numa área que é totalmente oposta ao que eu pesquiso hoje. Eu comecei estudando em criminologia e depois acesso à justiça, em pontos ali totalmente diferentes. Mas foi importante aquele meu primeiro contato, né, ali com a criminologia, com o direito penal, para eu saber, ó, realmente essa área aqui é interessante, é bacana, mas não tenho aptidão, não acho tão interessante, igual eu acho interessante outras linhas, outras áreas. E aí eu fui migrando. Então, você está num período da graduação que você ainda tem essa possibilidade de migrar de uma área para outra. E está tudo bem. É interessante que você faça esse passeio, né, de uma área aqui, outra ali. Mas é claro, né, à medida que você vai avançando, é interessante que você fixe em uma determinada linha. Hoje eu terminei o mestrado. Não é interessante que eu fique, que eu mude totalmente de área. Eu posso fazer isso? Posso. Mas eu perco toda aquela base que eu tive ali, teórica, de pesquisa, da linha que eu desenvolvi no mestrado, por exemplo. Então, é interessante que você, se possível, faça essa reflexão, essa análise, para tentar encontrar um grupo que realmente seja interessante para ti e que te possibilite, né, que você fique mais próximo do mestrado. Às vezes essa professora que você está falando, que pesquisa sobre superdotação e avaliação psicológica, tem uma linha de pesquisa no mestrado. E o fato de você já estar na uhum, iniciação científica, desenvolvendo algo ali diretamente com ela, te abre portas, para você conhecer o professor. Não é só o contato ali físico, mas de ver como é que o professor pensa sobre aquele determinado assunto, quais são os teóricos que aquele professor trabalha, como que ele faz pesquisa, e tudo isso vai ser uhum, interessante para você trazer para o seu projeto. Isso aí com certeza vai te uhum, auxiliar.
Uhum. Tem, acho que foi a. Eu esqueci de puxar aqui o comentário. A Lara falou aqui, ó. Acho que a Marcele vai ser uma ótima professora universitária. Com Eu sou certeza. fã-clube junto. Antes de entrar na graduação, já tinha o sonho de fazer mestrado, de ser pesquisadora. Com certeza vai ser. É. Se tem mais alguma dúvida sobre a preparação? Então, eu queria saber como melhorar o currículo, porque é o seguinte, pelo menos na minha universidade, não é tão incomum os alunos fazerem iniciação científica. Na verdade, é muito comum, acho que uns 80% fazem monitoria, projeto de extensão, tudo isso, na verdade, a gente é obrigado a fazer. Então, assim, é uma coisa meio que todo mundo tem, sabe? E eu não tenho publicação de artigo, na verdade, eu não sei. Eu nunca pensei que eu teria que escrever um artigo, tipo, não sei nem como eu começaria a escrever. E aí eu fico pensando assim, se tem outras possibilidades de melhorar esse currículo, além da publicação de artigo. E eu fico pensando também na questão das bolsas, porque pelo menos na minha universidade, por exemplo, a neurociência, que é o projeto de mestrado que é mais amplo, ele tem mais bolsas. Mas o de cognição e comportamento já tem menos. Então, assim, você tem que ser muito top dos tops para você conseguir uma bolsa. E aí tudo isso interfere. Você tem que ter um currículo bom, você tem que ter uma experiência ali. Só que, igual eu te falei, eu não tenho experiência com essa parte de artigo. Então, apesar de eu estar numa IC, eu ainda não sei essas coisas mais, assim, burocráticas de fazer um artigo. Por exemplo, para entrar no mestrado, você tem que fazer a proposta ali de pesquisa, né? Eu não tenho ideia de Sim. como começar a pensar nisso. Então, assim, essas dúvidas, assim, é o principal, assim, que eu tenho. Uhum. Não, bacana. Ó, vou te dar uma dica. GPS. Lá tem uma parte sobre escrita e publicação de artigos científicos. Mas primeiro você tem que aprender a escrever projeto. Aprender a escrever projeto de Uhum. pesquisa, você consegue desenvolver qualquer outro trabalho. Artigo, dissertação, tese, porque toda boa pesquisa começa primeiramente com um bom planejamento. E o bom planejamento é o projeto de pesquisa, que é como se fosse um projeto de uma casa. A casa seria a dissertação, a dissertação que você vai desenvolver no mestrado, a tese que você vai desenvolver no doutorado, e o projeto é o projeto, você vai planejar a pesquisa. Inclusive, no projeto de pesquisa, você vai falar no futuro. Ó, pretendo avaliar determinada coisa, examinar determinado ponto. Você está falando de algo que vai acontecer ainda. A pesquisa ela não foi desenvolvida. Claro que você faz ali uma investigação preliminar no seu projeto, mas você está propondo algo ali para o futuro. É caminhos que você vai percorrer. Então, realmente, eu acho que como você vem de uma instituição pública que tem tradição em pesquisa, que os outros alunos, como você comentou, 80% já fazem atividades iniciação científica, monitoria, você realmente tem que buscar outras formas de se diferenciar desses alunos. A melhor estratégia, pensando, mas aí é mais a médio e longo prazo, é a publicação, realmente, de artigos, a escrita e a publicação. Aí você precisa aprender a escrever um artigo científico. E para você aprender a escrever um bom artigo científico, você precisa primeiramente aprender a escrever um bom projeto de pesquisa. E para você escrever um bom projeto de pesquisa, você precisa primeiramente saber estudar, saber ler e fazer bons fichamentos de artigos científicos, porque vai te dar a base ali necessária para que depois você consiga elaborar um bom projeto. Mesmo que seja algo ali, alguma pesquisa empírica, algum experimento, você vai precisar escrever. Então é tudo uma escadinha, né, uma sequência, e que se a sua iniciação científica não te possibilita esse aprendizado, enfim, na escola, na universidade, não tem algum curso de extensão, então acho que vale a pena. Você talvez pensar em uma mentoria, buscar algo ali realmente específico para você aprender a aprender a escrever um projeto, um artigo e depois tem uma outra etapa que é a publicação, que já é um jogo diferente. Porque não basta você escrever, tem que também publicar. Você está no oitavo período, oitavo, nono, décimo. Eu acho que seria muito interessante você começar com a publicação de artigos em congressos científicos, porque você não vai precisar muitas vezes nem de um professor para assinar o artigo contigo. Você pode, muitos congressos aceitam apenas graduandos. Eu lembro que na minha graduação já publiquei artigo sem ter nenhum professor. Mas no seu caso, que tem
um professor, né, na iniciação científica, é interessante que você converse com esse professor, professora, fala do seu desejo em publicar e talvez pensar em algo ali que você está desenvolvendo, na própria iniciação científica para transformar em um artigo. Eu falo em começar em congressos, por quê? E não em revistas. Porque os congressos, eles publicam os artigos de uma forma mais célere, eles têm um filtro inicial mais tranquilo do que uma revista. Então, geralmente em revistas acadêmicas, tem lá, sei lá, 1 milhão de pessoas submetendo artigo e lá na revista, na edição, vão sair 10, 15 artigos. Então, a taxa de rejeição em revistas acadêmicas, principalmente aquelas com qualis mais elevado, o qualis ali é aquela estratificação, começa lá do C, qualis C, B4, acho que não sei se tem B5+, vai passando até chegar na A1, né, que geralmente são mais professores, doutores que publicam nas melhores revistas. Então, essas melhores revistas geralmente têm um filtro muito rígido, rejeitam muitos trabalhos. Então, às vezes, se você fica com esse artigo parado, né, você fala assim, não, Gustavo, eu estou com um artigo aqui, estou no 8º período. Vou submeter o artigo para uma revista A1, lá 2. Às vezes, você termina a graduação, submeteu esse artigo, aí quando você submete esse artigo para uma revista, você não pode pegar esse artigo e submeter para uma outra revista, tem essa questão. Aí você fica com o artigo lá parado 1 ano, 2 anos, para depois vir uma resposta falando que seu artigo foi rejeitado. E, consequência, você não melhorou seu currículo Lattes. Você ficou com o artigo ali parado. Eu mesmo tive um artigo que ficou parado com a minha orientadora 1 ano. Aí chegou a resposta um tempo atrás falando que não tinha pareceristas suficientes e que o artigo estava sendo rejeitado por isso. Primeira rejeição que eu vejo por conta desse motivo. Até fiz meme nos stories. Então, para começar, para ser uma publicação mais rápida, mais célere, para que você não fique refém de professor, porque às vezes a gente sabe, professor de universidade é enrolado. Tem 1 milhão lá de orientandos, às vezes não tem tempo e é super natural. Às vezes, para você não ficar refém, você pode olhar um congresso na sua área, dentro da psicologia, que tem a possibilidade de publicação. Às vezes você pode chamar até algum amigo, alguma amiga para escrever em coautoria. Você pode escrever de uma forma mais rápida, né? Mas pessoas que você veja que têm essa aptidão também para a área acadêmica, que tenham interesses em comuns contigo, né, na sua área de pesquisa. E foi assim que eu comecei. Escrevi meu primeiro artigo com um amigo, que a gente tinha uma compatibilidade ali teórica, de temas, enfim. E a gente se juntou e escreveu o artigo. Então, acho que a gente fez em menos de um mês, acho que 15 dias. Claro que não ficou. Hoje a gente consegue olhar para esse artigo e ver, nossa, realmente tinha um monte de erro. Mas o seu primeiro artigo, daqui a 1, 2 anos, você tem que olhar para ele e falar assim, nossa, ainda bem que eu comecei. Porque hoje eu vejo tanto de erro que eu deixei lá atrás. Então, a gente só consegue perceber isso com o decorrer do tempo, com o decorrer da escrita. Então, eu acho que uma estratégia que vai te diferenciar bastante dos seus colegas vai ser a publicação, a escrita e publicação de artigos. E, se possível, comece por congressos. Eu não sei se você tinha me feito mais alguma pergunta, porque eu entro num ponto, aí eu já começo a viajar, já quero destrinchar ele. Eu não sei se eu deixei algum outro ponto para trás, que era sobre melhorar o seu currículo. Na verdade, você respondeu sim, só que veio uma outra questão, que eu não sei se... É uma coisa que eu não sei mesmo, assim, passou na minha cabeça agora. Igual, nesses programas de mestrado que eu citei, Neurociência e Cognição e Comportamento, a gente tem a possibilidade de bolsa. Mas eu não sei se... Isso, se tem como conseguir bolsa por fora ou se é só vinculado com a universidade, eu não sei como é que funciona isso. Tem alguma possibilidade? Bacana. Ou não? Bacana. Ficou faltando, eu não estava lembrando, mas a parte das bolsas. Então, tem as bolsas ali que são das agências CAP, CNPq, vinculadas ali ao âmbito federal, mas a gente também tem as agências de fomento estaduais. No seu caso, você está em Minas. FA alguma coisa MG.
Em São Paulo tem a FAPESP, aqui em Goiânia em Goiás tem a FAPEG. Cada estado tem uma agência de fomento estadual que fornece bolsas. Inclusive, eu estava até comentando isso ontem com algumas mentoradas, inclusive as bolsas das agências estaduais, muitas delas estão melhores do que da CAPES e do CNPq, que não tem reajuste desde 2013. Então, eu estava vendo uma bolsa de mestrado, acho que eles reajustaram aqui em Goiás para de mestrado, não sei se foi para 2.500, e se você olhar em âmbito CAPES, CNPq, 1.500, R$ 1.000 a mais. Então, pô, dá uma diferença. Então, você pode olhar no seu estado, é porque eu não sei aqui de cabeça, mas coloca agência de fomento, a pesquisa em Minas Gerais. Você certamente vai encontrar essa agência e você começa a olhar os editais anteriores para ver como é que é a participação. Claro, você precisa ser residente, né, ali no estado, mas aí você começa a observar como é que funciona o processo de seleção. Às vezes você tem que mandar. Geralmente, já para você conseguir acesso à bolsa, você já tem que estar no mestrado. Então, você precisa superar essa etapa inicial, já está dentro do mestrado. Às vezes submeter o seu projeto, muitas vezes, aí eles vão avaliar. Então, tem que olhar lá quais são os critérios. Pode ser também por questões socioeconômicas, também é um critério que eles olham bastante. Então, tem tanto essa possibilidade das bolsas da universidade, que são bolsas, na verdade, dessas agências, né, federais, CAPES, CNPq, que a universidade faz a distribuição, mas também tem das agências estaduais que você pode estar verificando, sabe? Uhum. Surgiu mais alguma dúvida? Eu preciso entrar em contato com o professor que eu quero que me supervisione antes do processo seletivo? Excelente pergunta. Antigamente eu falava para o pessoal que não precisava e tal, mas aí a gente vai começando a olhar editais de várias áreas, até porque eu tenho mentorados de outras áreas. Eu lembro de olhar um edital, acho que da área da nutrição, que para você participar do processo seletivo, você precisava de uma carta de aceite do professor do programa. Senão você não podia participar do processo seletivo. Então, necessariamente você precisava entrar em contato com o professor para ter ali a bênção, entre aspas, dele, para você participar do processo seletivo. Então, essa informação a gente consegue encontrar lá no edital do processo seletivo. Lá vai ter informação. Se o edital estiver silente, não falar nada, você não precisa entrar em contato. Como é a maioria dos casos, você não precisa entrar em contato com o professor, grande parte das universidades, para conversar ali previamente, para ingressar no programa. No meu caso, por exemplo, eu não conversei com nenhum professor, participei de 3 processos seletivos e deu certo. Tem que conversar depois que eu fui aprovado. Mas se você tiver a possibilidade de conversar antes, mas não é conversar antes para falar assim, professor, me ajuda aí no processo seletivo. Nenhum professor vai fazer isso. Mas, beleza, você está olhando lá que tem um professor, como você comentou, é lá da neurociência, pesquisa lá sobre a superdotação que você quer desenvolver, e essa professora é professora no mestrado. Eu acho que seria muito bacana você já criar uma primeira aproximação com ela. Pode ser por meio de eventos. Ela está lá participando de um evento? Participa também, faz alguma pergunta para a professora, para ela começar a te enxergar, começar a te notar. Você pode encaminhar um e-mail para essa professora, se apresentando, falando que você tem interesse na linha de pesquisa dela, que inclusive você lê um artigo que essa professora publicou, que você achou muito interessante, que você queria debater determinado ponto. Então, tudo isso são formas íntegras que você tem de se aproximar do professor. E mesmo que o edital não exija que você tenha que ter um aval ali do professor para participar do processo seletivo, essa estratégia, sim, ainda assim pode ser muito interessante para você ter essa proximidade maior com o professor antes mesmo de ingressar no programa, consequentemente, ter uma visão mais aprofundada do que o professor acredita, do que ele pesquisa, quais são os principais ali, autores, enfim, a área ali que ele está desenvolvendo. E eu acho que vale a pena. Entendi. Mais alguma dúvida? Não, acho que não. Acho que você respondeu tudo.
Inclusive, eu peguei umas dicas também a Natália, que veio antes de mim, não foi? Se não me engano, o nome Sim, foi a dela. Natália. Sim, a Então, Natália. eu Uhum. prestei atenção nas coisas que você falou com ela também, que às vezes coisa que eu não tinha parado pra pensar ainda, então já ajudou muito. Não, bacana. Foi bom porque você trouxe outros pontos, né? A Natália trouxe alguns pontos que foram muito bacanas. Você trouxe também outras dúvidas. Eu acho que essa live ficou bem recheada, né, de conteúdo. E agradeço a sua presença. Mas segue, né? Acertei? Assim, eu achei interessante também porque parece que ela vem de uma visão mais que já participou do processo e eu tô começando agora, né? Então tem duas visões diferentes. Eu que não sei nada e ela que parece que Sim. já sabia um Aham. pouquinho, né? Ela Mas eu ela gostei tem muito de dúvidas participar, mais. Uhum. mais específicas, Ah, né? obrigado. Ela tem dúvidas mais Eu achei específicas, muito porque como ela já participou, isso. né, e você vem com as dúvidas ali mais introdutórias, que também são super importantes, para a gente começar já a preparação. E você, pelo fato de você ainda estar na graduação, achei bem bacana. Às vezes as pessoas só vão se preocupar com o mestrado depois que já saiu da graduação, né, e você já com essa preocupação, acho que é bem interessante. E com certeza você chega no processo seletivo, ali no 10º período, que você já pode participar, com chances reais, né? Fazendo tudo isso que a gente conversou Uhum. aqui hoje, adotando essas estratégias, você realmente consegue, né, chegar bem preparada. É claro, né, se também tiver a possibilidade de contratar uma mentoria acadêmica, porque dúvidas vão surgir a todos os momentos. Quando você estiver lá escrevendo um projeto, enfim, o universo acadêmico é muito grande. Né? Então, é interessante que você tenha uma pessoa para te dar o suporte. E às vezes, né, o orientador ali da iniciação científica tem 1 milhão de atribuições, enfim. E nós, que fazemos mentoria acadêmica, somos aqueles orientadores invisíveis. É que a gente tem o trabalho também de orientação, mas não estamos ali vinculados diretamente à instituição. E é isso, eu agradeço demais a sua presença, foi bem interessante as suas perguntas e está convidada também para outras oportunidades. E também agradeço Obrigada. demais a presença do pessoal que está aqui nos acompanhando, né, desde o início. Estou vendo aqui que a gente já passou até das 9h22 e foi bem bacana todo esse conteúdo. Agradeço pela oportunidade de participar. Achei muito bacana o seu projeto. Obrigada pela oportunidade. Por nada, disponha. Pessoal, mais uma vez, reitero o convite aqui. Tem interesse em participar do projeto Rumo ao Mestrado? Me manda uma mensagem no direct para a gente combinar. Como vocês puderam perceber, hoje a gente teve 2 pessoas aqui participando com a gente. E a gente já avançou bastante no tempo, então realmente não dá pra gente trazer, enfim, deixar aberto, todo mundo entra, porque senão a gente fica aqui até a meia-noite. Então, por encontro, é bacana que sejam 2, no máximo 3 pessoas, pra gente estar respondendo as dúvidas de vocês. Então, tem interesse em participar, me manda no direct que eu vou estar te auxiliando, a gente vai estar combinando a agenda. Já tem pessoas que eu agendei para a próxima semana, mas me manda que a gente vai combinando as datas. E para quem chegou depois, a gente oficialmente encerrou as aulas semanais que a gente tinha e substituiu por as lives voltadas realmente para tirar dúvidas de vocês, para ser esse conteúdo mais interativo e não ficar algo ali muito monótono, igual era as aulas, só eu falando, enfim, essa dinâmica aqui de perguntas e respostas eu acho que fica bem bacana. E é isso, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.